começar com o Brasileirão, que voltou nesse fim de semana, e não foi bom para os times mineiros. O Cruzeiro perdeu para o São Paulo na capital paulista e o Galo empatou com o Bahia. Vamos começar com esse jogo que começou com o gol do Hulk, mas terminou com um empate amargo e lei do ex. O super-herói do Atlético experimentou sensações diferentes ontem. Êxtase, dor, revolta, frustração. Cerca de 38 mil pessoas foram à Arena do Galo. Antes do jogo, Hulk e o capitão do Bahia, Everton Ribeiro, entraram em campo com uma bola de gelo, numa campanha contra o aquecimento global. Curiosamente, o primeiro tempo foi mais frio. Muita marcação e poucas chances de gol. Vai receber o Paulinho, vai batendo ali de pé direito. A melhor jogada do Bahia assustou o Everson. Tassiano! O Galo respondeu com o Paulinho. Zaratio, bela jogada com o Paulinho. Lá vai o Paulinho, limpou pra bater dali. Antes de começar o segundo, o Hulk jogou um charme. Tratou a bola com carinho. Mas a princípio, ela se fez de difícil. Não entrou no gol por muito pouco. Parte da torcida achou que foi gol. O Hulk insistiu. Outra cobrança de falta e a bola não resistiu aos encantos e à força do atacante. Gol do herói que sempre aparece! Ele chegou a 47 gols pelo Atlético em campeonatos brasileiros e se tornou o maior artilheiro do clube na era dos pontos corridos, que começou em 2003. Fico feliz em estar quebrando recordes aí, estar alcançando marcas importantes nesse clube que tanto representa para mim, né? Só que o gol não trouxe só alegria. Repare que na comemoração, o Hulk fez algumas caretas e a dor ficou mais intensa quando o Arana foi festejar com ele. Um sprayzinho no joelho e o craque seguiu no jogo. O Bahia se arriscou mais em busca do empate e a danada da lei do ex funcionou de novo. Golaço do Bahia! O atacante era jogador do Galo e foi vendido ao Bahia no ano passado. Para tentar evitar um tropeço na arena, o técnico Milito deixou o Galo ainda mais ofensivo, colocando Pedrinho e Vargas. Pedrinho pro Vargas diante do goleiro, pode ser agora. Passou pelo goleiro, tocou o Vargas pra fora, pra fora, pra fora. Pra piorar, o Hulk se machucou de vez no lance e teve que ser substituído. Pedi a Deus para que não seja nada grave aqui, eu senti um pouco por trás do meu joelho ali. Do banco, ele viu o árbitro marcar falta nesse lance do Jean Lucas. Na cobrança, o Scarpa acertou a barreira. Segundos depois, o Atlético pediu pênalti por toque no braço do atacante Biel, alegando que o juiz deveria usar o mesmo critério da falta que tinha marcado momentos antes. Após ouvir o VAR, o árbitro Bruno Arleu considerou que não houve infração. Depois do jogo, ele foi cercado por jogadores do Atlético. Eu só fui perguntar para ele por que ele não foi olhar o VAR. Agora tu não pode fugir da responsabilidade de não ver a imagem. Infelizmente o VAR tá mandando no futebol brasileiro. O segundo empate em 3 jogos em casa neste Brasileirão deixaram torcida e jogadores frustrados. Uma vitória levaria o Atlético às primeiras posições. Frustração porque não ganhamos dentro de casa, né? Temos como objetivo sempre buscar os 3 pontos aqui dentro de casa. Mas um empate em casa, onde a gente sabe que o brasileiro é muito difícil, não pode facilitar em casa. Henrique Fernandes, o nosso Globo Esporte de segunda-feira, para falar dessa rodada. Brasileirão é difícil. Não pode perder ponto em casa mesmo. O Galo tá invicto, mas o empate foi amargo. Você queria destacar o posicionamento do Arana, né? Foi o que chamou a atenção no jogo, né? Ele já tinha feito esse posicionamento contra o Caracas, mas contra o Bahia eu imaginava ele voltando a dele na ala esquerda. Repara como ele ficou sempre aqui na base da jogada, na saída de bola. Poucas vezes ele se apresentou à frente para participar das ações de ataque. Até acertou algumas boas inversões, a gente tá vendo essa pro Alisson, o Alisson conseguiu levar adiante. O Scarpa é que foi o ala pela esquerda. Repara quando ele recebe por dentro, uma rara aparição do Arana lá na frente. Eu acho que o Milito, eu entendo ele querer dar um pouco mais de proteção e saída de bola na esquerda, mas ele tá abrindo mão da veia ofensiva do Arana, que pode ser decisivo num jogo apertado como o de ontem. E o Bernard tava na Arena MRV, mas no camarote, só joga depois do dia 10 de julho. Tá lá no camarote, lá dentro, ó, tomando uma aguinha. Vamos registrar a chegada dele, né? Já chegou, foi direto pro estádio.
uma peça que vai ser importante nesse momento de muitos desfalques do Galo. A gente viu que o Hulk saiu sentindo, pode ser mais um aí pra sequência, mas foi legal a chegada dele no sábado também, como a massa foi lá recebê-lo. O Bernard merece esse carinho pela história que tem e por ter tomado a decisão de voltar ainda numa boa fase, né? 31 anos, tá numa fase boa, vem de uma boa temporada na Grécia. Tomara que se adapte bem. Agora ele vai pras férias, né? Depois volta pra se adaptar. Chamei Henrique Fernandes de volta no estúdio porque o adversário do Galo nas oitavas de final da Libertadores está definido. San Lorenzo da Argentina, o time do Papa Pedreira. Tava no grupo do Palmeiras, se defendeu muito bem no jogo da classificação contra o Palmeiras em São Paulo. O campo lá, um campo grande, não é de tanta pressão, o gramado tá bom. Podia ser mais complicado o sorteio, não é um sorteio tão difícil, acho que o Galo tem tudo pra passar. Em busca da glória eterna. Bem-vindos ao canal Atlético Mineiro Galo FC. Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhem. O San Lorenzo, da Argentina, será o adversário do Galo nas oitavas de final da Libertadores. A definição aconteceu em sorteio da Conmebol realizado na tarde desta segunda-feira, em Luque, no Paraguai, e o primeiro duelo será em Buenos Aires, no dia 14 de agosto. O Atlético fez a segunda melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, ficando atrás apenas do River Plate, da Argentina, sendo assim o Galo terá a vantagem de decidir em casa, na Arena MRV, no dia 21 de agosto. Gostaram do adversário do Galo nas oitavas de finais da Libertadores? Na opinião de vocês, vai ser fácil ou difícil? CJ, bora lá, né? Porque o Atlético empatou ontem com o Bahia, 1-1, gol do Hulk de falta, e caiu 3 posições na tabela do Campeonato Brasileiro, indo para a 10ª colocação. O técnico Gabriel Milito, mais uma vez, já tentou imaginar o time que vai ficar em campo sem a presença do Arana, que está na seleção brasileira, tanto que o Arana jogou lá atrás, recuado, muito mais recuado dessa vez do que contra a equipe do Caracas. E o time do Atlético acabou tomando gol justamente por ali, né? Por um lado que o Arana estava na esquerda, um contra-ataque que o Ademir recebeu, passou pelo Arana, cortou para dentro e bateu. Everson, mal colocado, colado na trave, não conseguiu, aceitou o gol de empate da equipe do Bahia. O gol do Galo marcado pelo Hulk, com uma preocupação, viu, CJ? O Hulk, na saída, falou com a gente que ele sentiu atrás do joelho esquerdo, o joelho da batida, tinha tomado uma pancada, depois na hora da falta sentiu mais, e na hora do arranque para aquele lance daquele gol incrível do Eduardo Vargas, que nem eu perderia, ele de fato pediu para sair. Atrás do joelho, geralmente, bom, já tô querendo dar diagnóstico aqui, né? Mas atrás do joelho geralmente é onde dói quando tem algum tipo de lesão de menisco. Espero que o Hulk não tenha tido esse tipo de lesão, tenha sido só por conta da pancada e nada mais grave aconteça com o nosso Vingador Alvinegro, que vai ser reavaliado na quarta-feira. Hoje e amanhã são dias de folga para os jogadores atleticanos, representação na quarta-feira. Já sem o Arana, já sem o Alisson, já sem o Vargas e sem também o Alan Franco, jogadores que se apresentam às seleções brasileiras. Pelo menos o Alisson não é desfalque para o jogo da próxima terça-feira, terça da semana que vem, contra o Red Bull Bragantino, porque a CBF encurtou o período de treinamentos da Seleção Brasileira Sub-20, seria até o dia 11 no dia do jogo, passou até o dia 9, Alisson chega antes para poder treinar, trabalhar junto com os companheiros para esse confronto contra o Red Bull Bragantino, o próximo do Galo no Campeonato Brasileiro e o próximo do Galo, já que no final de semana que vem não tem jogo do Atlético pelo Brasileirão, tá? Pra gente fechar, vamos falar sobre a chegada de Bernard sábado, chegou nos braços da galera, mais de 1.500 torcedores recepcionando o menino Bernard no aeroporto de Confins, foi alçado aí ao status de ídolo, né? Carregado no ombro pelos torcedores atleticanos e agora tem 15 dias de férias, deve se apresentar ao Galo no dia 15 de junho, para aí sim ser de fato apresentado oficialmente como jogador do Atlético, Bernardinho, que então pode atuar a partir do dia 10 de julho, após a abertura da janela de transferências. Beleza, CJ? Um abraço a todo mundo. Não foi bom o resultado, a atuação talvez
Boa foi a chegada do Bernard. Então nós temos muitos assuntos para falar. Começaremos pelo jogo, que é o que o torcedor está mais pé da vida. Está feliz com a chegada do Bernard? Esperançoso. Feliz também, porque não teria feito aquela recepção que fez se estivesse triste com a chegada do Bernard. Mas, jogo de ontem, Grice, o jogo de ontem do Atlético, fale-me sobre só o resultado? Não, sobre a atuação do time do Galo. O CJ com alguns problemas, né? Alguns problemas que vêm se repetindo aí nos últimos jogos, ao meu ver. Eu tenho falado um pouco a respeito disso. O Atlético tem tido um pouco de dificuldade em transformar o domínio dele em volume de chances de fato reais de gol, né? De novo, ele teve ali um controle, um domínio diante do Bahia, conseguiu ficar mais com a bola, ficou mais tempo no campo do adversário e tudo mais. Mas teve dificuldade para transformar isso em chances de gol, em finalizações perigosas, em chegar dentro da área com real possibilidade de marcar o gol. Não foi muito feliz nesse aspecto de novo. O time do Atlético não conseguiu ali envolver o Bahia, né? Quando entrou dentro do campo do Bahia. E aí, parte dessa redução ou diminuição na capacidade de transformar esse domínio em volume, eu acho que está ligado às escolhas do Milito, né? A gente falou aqui na quarta-feira, o Atlético jogou terça, né? A gente falou na quarta-feira que a impressão do jogo contra o Caracas foi de que ele pensou já na ausência do Arana. O Igor até falou, né? Ele ficou muito mais atrás do que contra o Caracas. É porque o Caracas teve um jogador expulso com 6 minutos de jogo, né? Por isso que o Arana jogou mais contra o Caracas. Mas a ideia contra o Caracas era exatamente essa. O Arana era o zagueiro pela esquerda. A gente falou aqui a respeito disso. E ontem se repetiu. E aí eu acho que assim, eu entendo ele querer buscar uma solução para a ausência do Arana. Mas enquanto o Arana tá aqui, ele perdeu o Arana, estando aqui, e de certa forma perdeu o Scarpa também. Por mais que o Scarpa não tenha jogado mal, não acho que o Scarpa foi mal no jogo. Mas ele perde o Arana, perde o Scarpa e não ganha soluções. Acho que ele poderia deixar o problema para quando o problema vier. Ele está antecipando para ele um problema que ainda não existe. Grisso, só te cortar rapidinho. Ele fala que não é muito por isso. É mais porque ele quer ver jogando junto Alisson, Arana e Scarpa. Ele falou na entrevista. E a única solução para ele jogar dessa forma era recuando o Arana. Ele não queria abrir mão desses 3 jogadores. De certa forma, ele já deve estar pensando, mas ele fala em eu queria utilizá-los, os 3. Se eu não mudasse a posição do Arana, eu não teria como. Eu teria que tirar ou o Alisson ou o Scarpa para o Arana voltar para a posição dele. Então ele fala muito nisso. Eu queria aproveitar o que os 3 me entregam ofensivamente. Mas aí fica um bom momento do Arana. Você eu não estou questionando. Ele não está defendendo. Ele não estou defendendo, não. Só estou com informação. Estou dando só informação. Assim, mas aí, perdoe-me falar isso, mas aí é um excesso de preciosismo do professor. Porque você tem um jogador que é da seleção brasileira, jogando de lateral esquerdo, que tá bem, tá numa das melhores fases dele no clube. Aí você mete ele de terceiro zagueiro, um zagueiro ali pelo lado esquerdo. Pra mim errou, tá? Eu não faria isso jamais.